ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema amplo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, devo ouvir a terra inteira o que nessa terra dá. 13 horas e 20 minutos em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Muito legal, né, esse trabalho da Secretaria de Cultura na nossa cidade, que começou com a gestão anterior do Flávio Augusto, que deu um impulso maravilhoso para a cultura na nossa cidade e que está continuando agora com o Luiz e com a turma toda, né? Eu penso que o momento é muito auspicioso, muito favorável. E essa releitura, né, do que é a cultura, como que a gente faz a cultura? Cultura é tudo aquilo que a gente cria, né, como povo, isso é cultura. E essa criação só existe se a gente participar, se a gente se apropriar, né, daquilo que é nosso na música, né, na pintura, nas tradições populares, no artesanato, enfim, no teatro, na dança. E parece que tem um grupo que realmente está se apropriando, né, disto que é a nossa cultura. Muito bom, perfeito. E o Luiz falou uma coisa que é realmente importante, essa questão da crítica, né? A gente fazer críticas, saber fazer críticas e saber receber críticas. E, coincidentemente, o nosso assunto hoje é crítica. Ouvir críticas é dureza, mas estar do outro lado também não é fácil, ou seja, criticar também não é fácil. Se você odeia dar feedback, saiba que não está só. O brasileiro, olha só, o brasileiro tem horror a esse tipo de conversas mais duras, mesmo quando necessárias. Como superar esse medo? Antes de sair de casa, eu acho que foi isso que me motivou a usar esse tema hoje, o meu filho mais novo, Maurício, nós estávamos conversando sobre essa questão das rodoviárias no Brasil, especialmente ele estava falando da rodoviária do Rio de Janeiro, que é uma rodoviária que ele usa bastante, e um outro neto, o Rafael, estava falando sobre essas paradas, né, que nós temos no meio da estrada, como esses lugares estão caros, abusivamente caros e descuidados para receber quem? Quem está promovendo o turismo, ou seja, quem está promovendo a riqueza, o movimento no país. Seja um turismo interno, né, nosso aqui, que a gente, como brasileiro, faz, seja como locomoção só de um lugar para o outro, porque foi estudar fora, porque foi visitar alguém, mas também nós temos que lembrar que nós temos um grande turismo de gente que vem de fora para cá. Como será que essas pessoas se sentem, né, chegando num lugar como a rodoviária do Rio de Janeiro, ou alguns restaurantes aqui na beira da Dutra, que recebem tão mal as pessoas? Você chega, não tem um lugar para você sentar, não tem banco, não tem iluminação, os preços são altíssimos, né? Você chega na rodoviária do Rio, ele mesmo outro dia passou por esse constrangimento, e assim, né, véspera de feriado, então, que fica tudo muito mais cheio, ele indo para a região serrana,
passou pela rodoviária do Rio e viu uma quantidade imensa de idosos que não tinham onde sentar, né? Carregando peso com a sua sacolinha ou com a sua mala, não importa, né? Mas carregando peso e sem ter lugar para sentar, com uma água caríssima sendo vendida. Minha gente, o que é isso? Daí ele foi falar com um grupo de pessoas mais velhas e as pessoas todas se afastaram, como se ele fosse uma pessoa que oferecesse perigo, né? Ele falou: mãe, eu querendo conversar com as pessoas sobre isso, que é preciso que a gente se mobilize coletivamente para que haja mudanças. Mas sabe o que as pessoas falaram? Não, a gente não vai fazer nada não, porque não dá certo. E é isto que nós precisamos mudar na nossa cultura. Isso faz parte desse jeito nosso de viver, essa acomodação, essa preguiça política que a gente tem, né, de se indignar para que as mudanças realmente aconteçam. Nós pagamos imposto dentro de uma rodoviária. Nós pagamos imposto para chegar numa parada no meio do caminho, que tem guichê de ônibus. Nós temos o direito de ter um lugar para sentar. Não é para todo mundo ficar em pé ali. Ali é uma parada de ônibus. Além de ser um restaurante que a gente pode escolher entrar ou não entrar, é um direito nosso, uma escolha nossa. Mas ali do lado de fora, onde tem guichê, é fundamental que tenha lugar para as pessoas sentarem enquanto estão esperando o seu ônibus. Mas a gente não fala. A gente fica aqui no nosso diálogo interno, isso é um absurdo, porque eu estou pagando imposto e fica. Eu sei que todo mundo tem esse diálogo interno. Mas ir lá realmente fazer a crítica, deixar isso por escrito, reclamar, ir à rádio, procurar o gerente da rodoviária ou da parada, a gente não faz. Por quê? Porque nos acomodamos a essa inércia, esse medo de fazer críticas. Vamos ver como que nós podemos superar esse medo? Que superar esse medo faz parte do nosso processo de evolução como cidadãos. É assim que a gente faz política, é participando. Participando, a gente vai fazendo a diferença. Você faz parte da equipe de um projeto. Aos poucos percebe que há algo errado. O plano não está correndo tão bem como planejado. Mas, apesar da sensação de que deveria falar alguma coisa, você fica calado. Prefere não arriscar o conflito com seus colegas ou, pior ainda, com seu chefe. No fim das contas, o resultado não é o esperado. E você sabe que seu ponto de vista poderia ter feito toda a diferença. Esse parágrafo é fundamental para a gente entender esse calado. A gente sabe que a coisa está errada, que não está indo bem conforme o planejado, conforme aquilo que foi combinado, né? Mas a gente se cala para não entrar em conflito ou com os colegas, ou pior ainda, com o chefe. Aí o projeto continua correndo do jeito inadequado que a gente estava vendo, e o que acontece? Sai errado. E aí a gente se sente mal, porque sabe que se tivesse dado a sua fala, né, a conhecer, talvez o projeto tivesse tomado um outro rumo e as coisas tivessem chegado a um final feliz, né? Por isso que é importante a gente aprender a falar, a criticar. Nessa situação, como em muitas outras, criticar poderia ter sido uma atitude positiva, do tipo que move as pessoas e as coisas para a frente. Porém, muitas vezes, saber disso não é suficiente para perdermos o medo de dizer o que pensamos. Afinal, se a situação não for bem conduzida, pode ter efeitos irreversíveis. Uma demissão, o fim de um relacionamento, uma briga com os amigos. Isso se a coisa não for bem conduzida, não é? Se a fala, se a conversa não for bem conduzida.
Por que temos tanta insegurança na hora de criticar atitudes de outras pessoas? Será que dá para fazer isso de uma maneira eficaz e realmente construtiva? O dicionário mostra que a ideia de crítica pode ter um sentido negativo. Entre aspas, ação ou efeito, a crítica, né? Ação ou efeito de depreciar, censurar, opinião desfavorável, depreciação, condenação. Isso é o que aparece no dicionário com relação à palavra crítica. Na mesma página, porém, estão outras interpretações menos pessimistas. Ou seja, crítica também é exame racional, indiferente a preconceitos, convenções ou dogmas, tendo em vista algum juízo de valor, e atividade de examinar e avaliar minuciosamente tanto uma produção artística ou científica quanto um costume, um comportamento, análise, apreciação, exame, julgamento, juízo. Crítica é, portanto, a avaliação racional de algo como um trabalho ou um comportamento. Então, crítica tem essas duas visões, né? Ela pode ter um aspecto, se é alguma coisa que é feito com um aspecto valorizando uma coisa negativa, né? Ou avaliando, fazendo um exame, que já é um outro tipo de aspecto da crítica. Para a filosofia, a crítica é indispensável. É por meio da crítica às ideias e da desconstrução de verdades que se elabora o conhecimento, segundo boa parte dos filósofos. O prussiano Immanuel Kant propunha sua crítica da razão pura, uma espécie de tribunal onde a razão julgasse a si mesma. Para o alemão Friedrich Nietzsche, deixar de fazer uma crítica, quando esta lhe parece importante, é algo muito grave. Calar-se diante de uma situação em que você vê um problema, segundo ele, segundo Nietzsche, tem um impacto que extrapola o indivíduo e frequentemente incide sobre mais gente. Esse pensador via a crítica com olhos extremamente positivos, inclusive como forma de tornar-se uma pessoa melhor. Em sua mais famosa obra, Assim Falou Zaratustra, ele convoca seus leitores a escolherem bons inimigos. O bom inimigo, segundo ele, é aquele cujas críticas contundentes nos modificam, nos estimulam a autocrítica e a transformação. Eu tenho uma amiga que é muito crítica comigo. E ela me ajuda muito, muito. Exatamente porque tem essa competência crítica. Ela me estimula a pensar diferente, né? A elaborar uma outra visão, né? Do que é viver, do que é me comportar, do que é me relacionar. É muito especial a gente ter uma pessoa que tem essa capacidade de ser crítica com a gente. Muito legal mesmo. Isso nem sempre é fácil. Uma das razões é dada pela psicanálise. Culturalmente, estamos sempre em busca de reforços positivos. Isso é muito do ser humano, né? Nós realmente estamos sempre mais dispostos a ouvir, né, críticas positivas. É necessidade nossa de reconhecimento, né? Além disso, a crítica é usada por muitas pessoas sem que percebam como um mecanismo de defesa. Nesses casos, ela pode se tornar uma patologia. Criticar excessivamente a tudo e a todos pode ser um indício de insegurança e também de baixa autoestima. E conheço também muitas pessoas críticas demais que realmente dá para perceber que passam por isso. Quando a pessoa é crítica demais com relação a tudo e a todos, isso denota uma insegurança pessoal, né? E uma baixa autoestima.
é uma coisa que para algumas pessoas eu tenho liberdade, eu posso chegar e falar. Mas é um assunto delicado da gente tocar, né? Mesmo que seja um filho, um amigo muito querido, um amigo mesmo, que é capaz de ouvir uma crítica dessa, é muito importante a gente saber como chegar e falar sobre essa questão, né? Dessa pessoa que está excessivamente crítica com relação a tudo e a todos. Porque é uma pessoa também que acaba afastando os outros, né? Criticar excessivamente a tudo e a todos pode ser um indício de insegurança e também de baixa autoestima. Uma espécie de estratégia pessoal negativista que toma tudo por incompleto para esconder a própria sensação de incompletude de quem faz a crítica, diz o psicanalista Mário Corso. Por outro lado, quando bem feitas as críticas e com um propósito concreto, as críticas seriam essenciais para a nossa transformação, já que nosso ego nos impede muitas vezes de ver nossas próprias falhas. Quando existe uma relação de poder entre as pessoas envolvidas na crítica, como entre chefes e funcionários, isso pode torná-la ainda mais difícil. Mesmo quando estamos em posição de liderança, em dar feedback é parte de nossas tarefas, às vezes nos vemos bloqueados para fazê-lo. Mas por que isso acontece? Por que a gente se sente bloqueado, né, para fazer críticas, mesmo quando a gente tem a clareza de que fazê-las é necessário, é importante e pode trazer uma boa mudança dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos, no nosso ambiente de trabalho? Por que será que a gente tem esse bloqueio? Quando chegou ao Brasil, vamos aprofundar um pouquinho isso, né? A chilena Yolanda Munhoz, hoje professora de filosofia da PUC em São Paulo, se surpreendeu com as atitudes de alguns colegas quando ela fazia críticas a seus trabalhos. Em vez de agradecerem a pontuação de falhas, como ela esperava, muitos se mostravam irritados e tomavam as críticas às ideias como críticas pessoais. O cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Jorge Avelino, conta que durante seu doutorado nos Estados Unidos, ele reparou que a atitude de seus colegas frente a críticas era outra, lá nos Estados Unidos. Eles agradeciam o tempo investido pelos colegas na leitura e exame minucioso do trabalho. Então, lá nos Estados Unidos, esse estudioso, esse professor da Fundação Getúlio Vargas, observou que quando as críticas eram feitas, as pessoas recebiam isso de uma outra forma, diferente do que aqui no Brasil. A aversão à crítica e aos conflitos é uma característica cultural forte no Brasil, mesmo fora do ambiente acadêmico, ou seja, mesmo fora das universidades. Ao longo de nossa história, desenvolvemos o que o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda chamou de cordialidade, ou seja, uma valorização excessiva das relações pessoais e afetivas em todas as esferas da vida. A gente é reconhecido mesmo como um povo muito cordial, ou seja, a gente tem esse comportamento, né, de pautar a nossa vida com cordialidade, né, um jeito afetuoso de se relacionar um com os outros. Manter uma relação positiva de amizade, por exemplo, costuma ser mais importante para nós que fazer certas críticas sinceras que sabemos que podem minar esse campo. É verdade. Eu acho que a maior parte de nós tem muitos dedos, né, quando se trata de fazer uma crítica a um amigo querido.
ele é seu amigo, você tem um profundo afeto, profunda admiração e respeito, e quando chega na hora de fazer uma crítica ao comportamento desse amigo, a gente se exclui, a gente foge dessa raia, desse contato, dessa realidade. Por conta um tanto desse jeito cordial do brasileiro. A cordialidade brasileira pode ser vista como um sinal de desenvolvimento emocional, que nos dá algumas vantagens em certos contextos políticos, sociais e profissionais. O problema é quando levamos essa cordialidade para dentro de relações institucionais, diz Avelino. Numa empresa, por exemplo, às vezes nos calamos para não magoar certas pessoas ou para não ficarmos com uma imagem ruim. Em nosso cotidiano, é preciso saber dosar a cordialidade e a crítica, tanto nas relações institucionais quanto nas relações pessoais. Relações institucionais são as nossas relações dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Seja uma empresa, seja uma escola. E relações pessoais são as nossas relações, né? Com nossos amigos, com nossos companheiros, filhos, netos, enfim. Mas como fazer julgamentos que colaborem com a transformação positiva das pessoas? Porque o que eu observo no meu cotidiano é muito isso, né? A gente ficou tão acostumado com essa cordialidade que ser sincero parece que é uma ofensa. E não é, minha gente. A gente só precisa saber como falar com o outro. E se o outro se ofender e pegar isso de uma forma tão, né, que ele fique tão magoado, a gente precisa também saber sustentar, né, a nossa posição, o nosso pensamento, a nossa ideia e deixar que o outro processe essa mágoa também. Porque se tudo também, né, dentro de uma amizade, dentro de uma instituição, dentro de uma relação profunda com o companheiro, com a companheira, com o filho, com o neto, as pessoas se magoarem dessa forma e se fecharem, é sinal de que a pessoa está muito suscetível demais e não está elaborando bem o que é essa crítica. Né? Tá precisando mesmo. Aí, quem faz, por isso que é difícil não só receber a crítica, mas fazer a crítica. Porque quem faz a crítica sabe que corre o risco de repente, ter que ficar um pouquinho ali de fora e aguentar a cara magoada, triste, aborrecida, né, do outro. E às vezes é necessário. Isso também é aprendizagem para nós que fazemos a crítica. Saber sustentar aquele momento da crítica feita, que não foi feita de qualquer jeito, não foi feita para magoar nem para ofender, foi feita para alertar, né, para fazer uma correção. Aliás, essa é uma das virtudes que nós precisamos desenvolver na vida. Saber fazer correção na vida dos outros. Porque temos pessoas que dependem dessa nossa atitude, dessa nossa presença corretiva. Nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, o companheiro, a companheira, nossos colegas de trabalho. Tudo demanda como que a gente faz a crítica. Mas se ela foi uma crítica pensada para melhorar uma situação, um comportamento, uma atitude, é preciso que a gente também sustente, aguente a cara triste ou aborrecida do criticado, né? Faz parte do aprendizado dele e do nosso. A terapeuta Cristina Hebling, que atua junto a departamentos de recursos humanos de diversas empresas, explica que a melhor estratégia para fazer uma crítica sem medo é manter em mente o objetivo dela, o objetivo da crítica. Quando o comentário tem um foco específico, pode até incomodar, mas funciona. Ela conta que um de seus clientes tinha uma forma muito dura de falar, que frequentemente magoava os membros de sua equipe.
Sua intenção era justamente causar um mal-estar para que seus subordinados diretos não se acomodassem na vida profissional. Embora o ambiente de trabalho fosse tenso, havia um ganho naquilo. O rendimento da equipe aumentava e havia sempre pessoas interessadas em trabalhar com aquele chefe. Elas sabiam que trabalhar com ele significava uma melhora em suas carreiras. Esse caso ilustra que mesmo quando a reação momentânea a uma crítica é ruim, se ela tiver um foco específico e for bem construída, terá efeitos positivos. Vou repetir, para a gente ir introjetando isso. Mesmo quando uma reação momentânea a uma crítica é ruim, se ela tiver um foco específico e for bem construída, terá efeitos positivos. Outra estratégia eficaz é aquela de se colocar no lugar da pessoa que se está avaliando e trazer exemplos pessoais que possam ajudá-la a enxergar o ponto julgado e os problemas do que está fazendo. É importante evitar que quem está sendo criticado se sinta encurralado, pressionado, sem saída, pois isso ativa uma espécie de mecanismo de fuga que joga no lixo a crítica em si que se quer fazer. É preciso deixar uma porta aberta, diz a Cristina. Em algumas culturas, críticas diretas são praticamente proibidas, como é o caso dos chineses. Um dos recursos que eles utilizam é contar uma história e tentar fazer a pessoa que recebe a análise se enxergar ali. Vocês vejam bem como tudo é muito cultural mesmo, Quer dizer que aqui no Brasil nós temos a cultura da cordialidade, ou seja, uma dificuldade imensa, de sermos mais racionais e objetivos, focados quando nós fazemos uma crítica. Lá na China, fazer uma crítica direta é proibido. Então, eles usam as histórias como uma forma de fazer a pessoa compreender o que se espera dela. Por que ela não pode fazer, em vez de assim, fazer de outra maneira, Então, é isso, é uma cultura diferente. O foco também é importante para quem recebe o feedback. Ter clareza sobre aonde você quer chegar em sua vida ou carreira é o primeiro passo para aproveitar as críticas feitas como oportunidades de crescimento. Em vez de ficar vendo a crítica, como uma alfinetada, se nós começarmos a receber a crítica como uma oportunidade de crescimento, nós sentiremos toda a diferença dessa crítica, Isso vale para a esfera profissional, mas também para a esfera pessoal. Quando uma pessoa vê toda e qualquer crítica como algo negativo, é porque seu norte não está claro. Segundo a terapeuta Cristina Hebling, é só quando o objetivo de cada funcionário está claro para os chefes que as críticas de superiores têm o poder de transformar uma equipe positivamente. Conhecer seus objetivos e fazê-los conhecidos à sua equipe e seus superiores pode potencializar e muito a eficácia de suas críticas. Aí no caso, por exemplo, especificamente com relação a como você está se sentindo dentro de uma rodoviária, ou dentro de uma parada no meio do caminho, nós precisamos começar a andar com o estatuto do, os direitos do consumidor, e a Constituição Federal, para a gente ter na mão uma coisa que nos proteja, que nos defenda, e falar, olha, eu tenho direito a isso, eu pago por isto, eu tenho direito a isto. Preciso de um lugar para sentar, preciso de um banco, de um banheiro limpo, de um lugar asseado para estar, por exemplo.
Como que a gente paga imposto para usar um ônibus e depois você entra no ônibus e o ônibus está imundo, né? Ou a rodoviária está imunda? Você paga pelo uso daquilo. Você tem o direito de reclamar, você tem o direito de exigir que aquele lugar esteja limpo, bem cuidado, porque isso é saúde, é direito seu. Então, percebe como é que a gente pode construir uma crítica positiva? Dessa forma, em vez de evitar fazer esses julgamentos, você se sentirá mais seguro para realizá-los. Ao mesmo tempo, aqueles que trabalham ou se relacionam com você também poderão entender melhor aonde você quer chegar. A cordialidade deixa de ser, assim, motivo para se calar. É isso aí. São 13 horas e 50 minutos em Guaratinguetá. Diversidade é sempre uma... Faltou a palavra. Patrocínio, uma parceria. Uma parceria com o Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês e até sexta-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença.